conversar sobre a ehrlichiose canina, também conhecida como a doença do carrapato. Então, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar dessa doença, né? É realmente uma doença muito comum em cães, principalmente na região que a gente vive, né? Tanto aqui na região do Paraná, sul, sudoeste, sudeste do Brasil, tá? Então, a ehrlichiose, a gente pode ter dois tipos conhecidos, né? A ehrlichiose monocítica canina, que atinge então os macrófagos e monócitos dos cães, causada pela Ehrlichia canis principalmente, e também existe a forma ehrlichiose granulocítica canina, causada pela Ehrlichia wingi, que então infecta os neutrófilos dos cães afetados, que é mais comum na América do Norte, a gente não tem uma grande prevalência da Ehrlichia wingi aqui nas regiões, então a principal mesmo, que vai estar relacionada com essa aula, é a ehrlichiose monocítica canina, causada principalmente pela Ehrlichia canis, tá? Existem outras espécies de Ehrlichia que também podem causar, mas a que a gente tem maior prevalência é a Ehrlichia canis, tá? Então, essa Ehrlichia, o que ela é? Ela é uma rickettsia intracelular obrigatória. É um tipo de bactéria, tá, pessoal? Dá para se referir como bactéria também. E ela é transmitida por vetores, que são os carrapatos. Então, por isso que dá esse nome para a doença do carrapato. Porque ela é transmitida pelos carrapatos, principalmente pelo Rhipicephalus sanguíneos, é o que a gente tem em maior quantidade mesmo na região, e também o Dermacentus variabilis. Então, aqui uma imagem do Rhipicephalus sanguíneos, um adulto e uma fêmea engurgitada aqui, cheia de ovos e sangue para fazer ovoposição, né? Então, é muito comum em cães a gente ter, né, a presença de carrapatos infestando os cães. A maioria desses carrapatos é o Rhipicephalus sanguíneos, e o Rhipicephalus sanguíneos ele é o vetor da Ehrlichia canis, então pode transmitir a doença para cães susceptíveis. Então, se a gente tem o vetor na região e o cão susceptível, a gente vai ter ehrlichiose, tá? É muito comum, junto com a ehrlichiose, terem as co-infecções com outros tipos de protozoários, como a Anaplasma platis, causadora da anaplasmose, e a Babesia canis, causadora da babesiose, tá? Então, o Rhipicephalus sanguíneos, ele pode transmitir também esses outros dois protozoários, que também vão causar sintomatologia clínica muito semelhante à ehrlichiose, tá? Então, como eu já comentei, a Ehrlichia canis infecta monócitos e macrófagos dos animais, então, linha de defesa celular do organismo, e os cães são os hospedeiros reservatórios. Os cães eles podem albergar a Ehrlichia durante muito tempo e acabam se tornando, então, a principal fonte de infecção. Então, como que acontece essa transmissão, né? Então, a transmissão ela acontece através de vetores contaminados que adquirem a Ehrlichia canis em qualquer fase do seu ciclo biológico. Então, podem ter larvas, ninfas ou adultos que são capazes de transmitir a Ehrlichia, tá? Não somente os adultos. E isso acaba tornando o controle da doença muito mais difícil, né? Se a gente tem ninfas e larvas que também podem contaminar, a gente vai ter que pensar também em eliminar por completo o ciclo de vida do carrapato para eliminar a presença da doença na região. Um fato importante, esses vetores, os carrapatos, eles se reproduzem muito mais, eles estão muito mais ativos em épocas mais quentes e mais úmidas do ano, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter, então, a presença de ehrlichiose canina mais comum em meses de primavera e verão, mas ela pode acontecer durante o ano inteiro, tá? Por quê? Porque, dependendo das condições ambientais, né, o carrapato ele fica mais quietinho, mas a Ehrlichia, ela pode ficar hibernando dentro do carrapato durante muito tempo, né? Durante meses, tá? No mínimo 150 dias ela pode ficar dentro do carrapato, podendo então ser suscetível a outros animais. Mas ela pode hibernar durante meses e daí no próxima época de oviposição e época de maior atividade do carrapato, ela pode voltar a contaminar outros cães. Então, os carrapatos eles ficam muito tempo contaminados com a Ehrlichia e capazes de transmitir para outros animais. Então, a gente pode ter a doença durante o ano inteiro e é uma doença extremamente difícil de controlar por conta dessas características. E ambientes fechados, com ótimas condições de temperatura e umidade para o carrapato, acabam sendo ambientes de maior proliferação, né? Então, é muito comum, durante o histórico, na anamnese,
você perguntar se esse animal tem algum contactante, como que é o ambiente que ele vive, e daí você vai começar a entender por que esse cão está infectado e os outros animais provavelmente também vão estar, tá? A gente pode ter 3 tipos de formas clínicas da doença. Então, a forma aguda, com a sintomatologia clássica, a forma subclínica ou assintomática, que é um desafio também, e a forma crônica, que acaba sendo mais grave, que a gente vai conversar em detalhes na seguinte. Então, o animal se infecta através da picada de um vetor contaminado, né? E o período de incubação da erliquiose varia de 8 a até 20 dias. E a erlíquia, ela se replica dentro de macrófagos, né? E também pode causar a destruição desses macrófagos. Então, a gente vai ter ali a destruição de uma primeira linha de defesa e acaba, então, diminuindo a resposta do organismo contra essa infecção. E além disso, essa bactéria ela é bem espertinha, né? Ela pode se disseminar para a corrente sanguínea dentro dos macrófagos, dentro de vacúolos. Então, ela cria meio que esse sistema de defesa contra o sistema imune e ela fica viajando, então, pela corrente sanguínea dentro desses vacúolos, onde o sistema imune não consegue atacar e assim ela faz a viremia e consegue se disseminar por todos os órgãos e tecidos do animal, causando então a doença na sua fase aguda, tá, pessoal? A fase aguda, ela pode durar de 1 a 4 semanas, né? Nesse momento, o animal pode ou não ter sintomas perceptíveis pelo proprietário. Às vezes, o proprietário nota que o animal está meio mal e leva logo ao atendimento, e daí você já identifica e já inicia o tratamento. Ou então, esse animal pode também se recuperar sozinho da doença. Se ele tiver um sistema imune inato ok, né, em bom estado, ele pode se curar sozinho da doença. Mas, a maioria das vezes, esse animal ele não consegue, né, combater essa erlíquia e ele pode, então, ir para o estágio subclínico de erliquiose progressiva, tá? Então, quem são os candidatos a irem para a forma subclínica? São aqueles animais que não conseguiram se recuperar da fase aguda e não foram tratados, né? Ou então aqueles animais que tiveram a forma aguda e iniciou o tratamento, mas o tratamento não foi realizado de forma adequada, tá? Então, não foi feito os dias necessários, não foi feita a dosagem necessária do fármaco e essa erlíquia acaba ficando, então, persistente nesse animal e acaba fazendo a forma subclínica da doença, que é um desafio. Então, nessa fase, o animal ele não tem sintomatologia clínica aparente. Eles acabam se tornando portadores persistentes, então a erlíquia ela pode ficar ali durante meses ou até mesmo anos, né, escondidinha lá dentro do baço, e esse animal ser clinicamente saudável. Então ela está causando destruição pouco a pouco, né, principalmente do sistema eritrocitário por conta de se albergar lá dentro do baço do organismo do animal. E esse animal ele não tem chance de combater essa erlíquia porque o proprietário não nota, não leva ao veterinário e você acaba não tratando esse animal. E a fase final da doença é desenvolvimento da fase crônica. Então, os animais, eles, depois de algum momento, eles acabam entrando, então, na fase crônica, que é uma doença mais grave, tá? Que a gente acaba tendo muita lesão, principalmente imunomediada, relacionada com a erliquiose. Então, as principais características de cada fase, né? Então, na fase aguda, a gente tem a disseminação da erlíquia dentro do sangue do animal, né? E a gente acaba tendo uma liberação de fatores inflamatórios importantes. Tudo isso vai causar uma vasculite muito intensa, que vai ser a principal característica da erlíquia. Então, os sinais clínicos vão estar relacionados com essa vasculite e liberação de fatores pró-inflamatórios. Então, a gente vai ter lesão em órgãos como rins, né, causando nefrite intersticial, glomerulonefrite, inflamação hepática, meningoencefalite, esplenomegalia, pneumonia, por conta dessa vasculite e inflamação em todos os tecidos que a erlíquia tiver contato, tá? Então, qualquer lugar que ela for, né, ela pode causar essa inflamação e vai causar esses sinais clínicos. E além disso, a gente vai ter a famosa trombocitopenia, que é o achado mais comum da doença. A gente vai ter trombocitopenia em todas as fases. Por que acontece trombocitopenia, né? Então, aqui é errado você dizer que a erlíquia
ela infecta plaquetas, né? E por isso que o animal tem trombocitopenia. Não é, na verdade, não é isso, tá? Então, a trombocitopenia aqui é por conta dessa inflamação intensa, acaba tendo muito consumo e destruição e sequestro esplênico das plaquetas, causando, então, trombocitopenia por conta da presença do parasito. Na fase subclínica, então o animal ele é clinicamente saudável, ele não vai ter sintomatologia importante, tá? Não vai ter sinais clínicos de vasculite, mas a gente vai ter sim a trombocitopenia por conta de sequestro esplênico, principalmente pela presença da Ehrlichia lá no baço, tá? E aqui a gente pode ter em achados laboratoriais, né? Então o animal ele foi para castrar, por exemplo, você fez um hemograma de rotina de check-up pré-operatório e evidenciou que ele tinha uma trombocitopenia moderada, né? E você vai e testa ele para erliquiose dar positivo. Então, e ele não tem sintoma nenhum. Então, esse animal estava na fase subclínica, tá? E já a fase crônica, que é a fase mais grave da doença, aqui a gente já vai ter uma estimulação do sistema imune importante, causando alterações imunomediadas. Então, a gente vai ter destruição de células sanguíneas do próprio organismo, com a anemia, né, uma anemia grave, caracterizando uma anemia hemolítica imunomediada, e também hipoplasia e aplasia de medula, tá? Então, muito comum acontecer na fase crônica da doença por consumo, sequestro e destruição imunomediada das células da medula óssea. Então, a gente vai ter hipoplasia e aplasia de medula, caracterizando nos exames de sangue uma pancitopenia grave. Então, diminuição de todas as linhas celulares da medula óssea do animal. Então, linha vermelha e linha de células brancas. Então, como sinais clínicos, né, a gente vai ter, então, o sinal clínico relacionado principalmente com essa diminuição de plaquetas, né, então, o animal que não coagula adequadamente, consequentemente vai ter sangramentos, né, e também por conta dessa vasculite, inflamação exacerbada em todos os tecidos. Então, anorexia e depressão e letargia são muito comuns. Então, são animais que vêm com a queixa de muita fraqueza, prostração importante, por conta que ela debilita mesmo o sistema imune desse animal. E a febre na fase aguda, principalmente por conta da vasculite intensa e da presença da presença da bactéria na corrente sanguínea. Perda de peso também pode acontecer, né? Porque o animal ele acaba não se alimentando adequadamente. Linfonodomegalia periférica e esplenomegalia, então aumento de linfonodos e aumento do baço, né? Porque a Ehrlichia ela se multiplica em monócitos circulantes, né? E acaba se multiplicando também em linfócitos quando ela chega lá nos linfonodos, né? E também em vísceras responsáveis por serem órgãos linfóides, como por exemplo o baço. Então isso vai causar aumento dos linfonodos e aumento do baço, tá? Além de outros sinais relacionados à diminuição de plaquetas, né? Então, hemorragias espontâneas, é comum o animal ter epistaxe, por exemplo, sangramento nasal, presença de petequias e equimoses pelo corpo, pneumonia por conta da vasculite, né? Então, é muito comum causar pneumonia. Alterações oculares por deposição de imunocomplexos, como uveíte, opacidade de córnea e efema, também são bem característicos. E na maioria das vezes a gente tem a presença, então, dos carrapatos, né, nas formas agudas e formas jovens, durante o atendimento desse animal. Outros sinais clínicos, então, relacionados principalmente aqui a uma fase mais crônica da doença, né, quando a gente já tem uma reação imunomediada muito importante, uma vasculite muito intensa. Então, hepatoesplenomegalia, né, linfadenomegalia, por conta de serem os órgãos, então, linfóides mais acometidos. Tosse, dispneia, devido à pneumonia pela vasculite. Podemos ter sinais neurológicos, dependendo da gravidade da lesão. Então, se essa Ehrlichia conseguir ir para o sistema nervoso central e líquor, a gente vai ter vasculite do sistema nervoso central, deposição de imunocomplexos e sinais neurológicos, como depressão, convulsão, andar em círculos, paresia ou paralisia, nistagmo, ataxia. Por conta da anemia hemolítica imunomediada e trombocitopenia grave, né? Então, mucosas extremamente pálidas, hemorragias espontâneas, animal frequentemente precisa de transfusão, petequias, equimoses, sinais de glomerulonefrite, como poliúria, polidipsia, e também a gente pode ter as poliartrites imunomediadas, por deposição de imunocomplexos, com rigidez, intolerância ao exercício, articulações edemaciadas, a gente pode ter até a presença de pus nas articulações por conta dessa
reação imunológica intensa que acontece na forma crônica da doença. E como que a gente faz o diagnóstico, então, da erliquiose? Eu trouxe aqui as principais alterações relacionadas com cada fase da doença, tá? Então, alterações laboratoriais, tá? Não pensando em diagnósticos definitivos. Então, na fase aguda, o que a gente pode encontrar? Pensando que é a fase que a erlíquia está dentro do sangue, causando vasculite e inflamação intensa em qualquer órgão e tecido, sequestro esplênico de plaquetas, consumo exagerado, a gente vai ter, então, principalmente anemia, que acaba sendo regenerativa, porque nesse caso a gente tem uma medula que ainda não está acometida, então a medula ela responde. Trombocitopenia ela pode ser leve a moderada, tá? Porque ainda não é uma reação tão intensa. A gente pode ter sinais de infecção, né, como neutropenia por consumo, linfocitose por conta da ativação do sistema imune e monocitose, que pode passar então para uma anemia. Perdão. Aqui eu falei errado, tá? Algumas vezes a gente pode ter anemia A regenerativa na fase aguda da doença, tá? Então, se for aquele animal que está na fase aguda, numa doença, numa condição muito grave, de imunodepressão muito grave, ele pode rapidamente passar para a fase crônica e desenvolver anemia A regenerativa. A hipoalbuminemia, muito comum, tá? Principalmente associado ao aumento de globulinas. Azotemia pré-renal, por geralmente desidratação, que esse animal acaba fazendo, porque ele não está se alimentando direito. A gente vai ter um aumento discreto de ALT e FA, por conta de vasculite, né, intersticial hepática. E em raros casos, né, 4% dos casos, a gente pode ter a visualização das mórulas de Ehrlichia intracitoplasmáticas em monócitos ou linfócitos do esfregaço sanguíneo. Mas é muito raro, dificilmente a gente tem essa visualização. Já na fase subclínica, são exames laboratoriais que são achados, né, de exames, então o animal ele não vai para o atendimento por sinal clínico, mas sim por outros motivos, então, por exemplo, uma cirurgia eletiva, que vai fazer um check-up pré-operatório e acaba tendo essas alterações por achado mesmo, né? Então, são alterações relacionadas à estimulação do sistema imune e sequestro esplênico por conta da Ehrlichia estar lá escondidinha no baço. Então, a trombocitopenia, novamente, né, leve a moderada, anemia ainda regenerativa, sinal de infecção, como leucopenia, né, estimulação do sistema imune, e hipoalbuminemia e uma importante hiperglobulinemia, né, por conta do aumento da ativação do sistema imune nesse caso, tá? E já na fase crônica, a gente vai ter os sinais clínicos, os exames laboratoriais muito mais alterados, né? Então, a gente já vai ter uma depressão importante de eritrócitos e de plaquetas, principalmente se o animal já tiver em hipoplasia ou aplasia de medula, por conta da reação imunológica. Então, a anemia, nesse caso, já passa a ser A regenerativa, tá? E daí, se a gente tem um animal com anemia grave associada a uma trombocitopenia grave, a gente tem um animal em anemia hemolítica imunomediada, que precisa ser controlado o quanto antes, senão ele consome todas as células vermelhas do organismo do animal. Trombocitopenia grave, pancitopenia por conta de hipoplasia ou aplasia de medula, então diminuição de todas as séries do hemograma e leucograma, aumento importante de ALT e FA, azotemia renal pelo depósito de imunocomplexos e nefrite e glomerulonefrite, e hipoalbuminemia e hiperglobulinemia também por conta da reação imunológica devido à presença de um agente invasor. E o diagnóstico confirmatório, né? Como que a gente faz? A gente tem essas alterações laboratoriais que podem sugerir erliquiose, mas para a gente ter um diagnóstico certeiro, né? O que a gente pode fazer? Então, na rotina, o que a gente mais faz é a sorologia, né? Através de testes rápidos à base de ELISA, para detecção de anticorpos, tá? Então, a gente tem, né, o teste rápido da AIDS, ele é muito utilizado na rotina, ele pode identificar, além da erliquiose, anaplasmose, girofilariose. Então, é um exame bem completinho, tá? E ele é indicado em todos os casos suspeitos, tá? Os anticorpos contra a erliquiose, eles podem ser detectáveis de 7 a 28 dias de infecção. Então, dependendo da fase que você pegar, se o animal tiver uma fase muito aguda, ele pode dar um falso negativo. E daí, para confirmar a sua suspeita, o PCR, né? Então, presença de DNA da bactéria, é o exame padrão ouro que a gente consegue detectar em todos os casos. E tratamento, né? Então, o tratamento se baseia na destruição dessa bactéria com o uso de fármacos que
fazem, então, essa ação, tem essa ação de diminuir as bactérias, né? Diminuir a ação dessas bactérias, e também suporte imunológico e suporte da anemia importante que esse animal tem. Então, o tratamento de escolha é com a doxiciclina, uma tetraciclina, tá? É a indicada para o tratamento da erliquiose. A dose recomendada é de 5 a 10 miligramas por quilo via oral, 2 vezes ao dia, por no mínimo 28 dias. Então, é um tratamento longo, é um tratamento que não é tão legal de se realizar, né? Todos os dias por um mês, 2 vezes ao dia, né? Então, você precisa deixar o proprietário ciente que ele precisa realizar esse tratamento adequadamente, porque senão você pode ter um animal vindo para a fase subclínica e crônica, que acaba sendo muito mais grave. Então, não é incomum você atender na rotina um animal que já foi tratado anteriormente, mas não foi tratado adequadamente e acabou desenvolvendo a fase crônica da doença. Outros fármacos que também são indicados para o tratamento são o imizol, tá? Então, o imizol, na dose de 0,5 mg por quilo, 2 aplicações com intervalos de 15 dias também pode ser indicado, apesar de ele ser mais indicado para babesiose, tá? E a enrofloxacina também tem ação bacteriostática na dose de 2,5 a 5 mg quilo BID, tá? Mas o de escolha é a doxiciclina. E suporte, né? Então, esse animal não está se alimentando, está vomitando, protetor gástrico, antiemético, estimulante de apetite. Se o animal tem sinais neurológicos, como convulsão, anticonvulsivante. Se tiver muita lesão hepática associada a samicilimarina. Se o animal tiver uma anemia, né, com hematócrito abaixo de 15%, transfusão sanguínea e fluidoterapia, né? O animal precisa de um atendimento mais intervencionista. Suplementação com ferro e vitaminas B12 para dar um suporte para a medula óssea produzir as células do sangue novamente, então o hemolitan, tá? Aqui um detalhe, tá? O hemolitan, ele não pode ser fornecido junto com a doxi, tá? Então, tem que orientar o proprietário, escrever na receita, que tem que ter esse período de intervalo de pelo menos 2 horas com a doxiciclina, porque se você fornecer as duas juntas, elas vão formar um complexo quando elas forem absorvidas, e esse complexo pode se depositar nos rins e pode causar lesão renal, tá? Então tem que ser feito separadinho. A eritropoetina ela é indicada nos casos de hipoplasia ou aplasia de medula, né? Então, estimulante da eritropoiese. E os corticoides são indicados naqueles animais com anemia hemolítica imunomediada, então anemia grave e trombocitopenia grave. A dexametasona, 1 a 2 mg por quilo subcutâneo, ou a prednisona, 1 a 2 mg por quilo via oral para casa, por geralmente 15 dias. O prognóstico da fase aguda e subclínica, se for instituído o tratamento a tempo e adequadamente, ele é bom. Então, os animais eles se recuperam facilmente da doença quando é realizado o tratamento adequadamente, mas o animal na fase crônica já é mais reservado, principalmente naquele animal com sinais de aplasia de medula, tá? Então, são animais que demoram mais para se recuperar, por vezes não respondem à eritropoetina e precisam de transfusões sanguíneas frequentes. E além disso, né, além do tratamento no animal, é importantíssimo fazer o controle ambiental, né? Então, lembrem que qualquer fase do ciclo do carrapato pode transmitir em qualquer época do ano. Então, você precisa eliminar o carrapato do ambiente. Se você não tiver o vetor, você não tem a doença. Então, indicados para o animal, né? Fipronil, Nexgard, Simpari, Bravecto. E para o ambiente, Triatox ou Butox. Quanto tempo? 3 aplicações a cada 21 dias, para você interromper por completo o ciclo de vida do carrapato. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre erliquiose é só me chamar. E o próximo assunto vai ser a leishmaniose visceral canina. Muito obrigada!